Fala galera, salve, salve, beleza? Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Lorde, sou aqui o proprietário da Falcon e esse vídeo é para que você que não sabe como criar sua personalidade o R20, tá, da sua mesa, esse vídeo aqui é para você. Então fique até o final para que você possa entender como que funciona. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações porque isso é muito importante pra gente e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais, tá bom? Então segue esse vídeo aí para que você possa estar vendo e entendendo tudo aquilo e como que funciona, tá bom? E tem mais vídeos desses daí para sair no nosso canal e esse vídeo é um oferecimento do nosso curso, tá bom? Da 1024. Então se você quer saber tudo de forma linear, desde o início, do básico, como operar essa mesa, nos chame aí na mensagem para que você possa ter acesso a esse curso. Agora, e você vai ver a tela do meu computador. Já de cara eu vou excluir esse aqui que a gente criou naquela aula, tá? E aí eu vou abrir aqui agora para você, para a gente criar um parled. Sempre a gente precisa executar como administrador para que ele possa abrir, tá bom? E eu vou vir aqui em criar um novo. Vai dar aquela mensagem que o arquivo que a gente estava criando, ele vai ser interrompido para você fazer um novo, e é isso que eu quero. Então, eu venho aqui, ele é criado por quem? Nota de liberação. Autorizo a liberação do R20, caso eu vá liberar para alguém. Fabricante do aparelho, eu vou pegar um parled da Luatec, por exemplo. Luatec é a fabricante do meu aparelho aqui. O nome completo vai ser um parled de 18 LEDs. Vou colocar aqui um nome que vai aparecer lá, é LED, tá? RGB, por exemplo. Dou um próximo passo, número de canais, tá? Aí vai variar, por exemplo, depende muito se você tem, por exemplo, se só você usa e ninguém está usando, se você não está fazendo uma transição, por exemplo, de mesa, eu indico a você já colocar o número de canais para você economizar canais. Por exemplo, no meu caso aqui, eu utilizo com 16 canais porque a minha equipe estava fazendo a transição, né? Então isso aqui no que muda para eles? Não muda quase nada, porque é o que eles vão usar na mesa. Muda se você tiver uma quantidade de canais. Porque, por exemplo, aqui a gente consegue controlar até 98, 92 canais, se não me falha equipamentos, se não me falha a memória. Então se você tem muitos equipamentos, no caso aqui eu tenho 52 equipamentos, se você vai usar todos os canais, isso vai te determinar o quanto você vai poder usar. Então, no caso, eu já vou configurar aqui como a gente configuraria, que seria com 5 canais. Um parled convencional ele tem 5 canais. Clico em RGB e dou um próximo passo. A gente já aprendeu a fazer a configuração rápida na última aula e aqui a gente vai fazer de forma manual. Então, primeiro canal, qual é o nome do canal? Eu vou colocar o nome do canal que é Dimmer, tá? Ele é um canal HTP, tá? Ele é um LTP ou instantâneo. Por exemplo, um HTP é um canal que ele depende da intensidade no qual aquele canal ele vai te proporcionar. Por exemplo, um dimmer, conforme você sobe o fader, ele vai subindo de 0 a 255, que seria o 100%. Se ele fosse um canal LTP, eu estou dizendo para a mesa o seguinte, eu estou dizendo para o sistema e para a mesa que ele deve respeitar o parâmetro no qual eu coloquei lá. Então, por exemplo, eu coloquei, na hora de gravar a cena, eu coloquei 50%. Se eu coloquei 50%, quando eu subir o canal, ele vai subir de 0 até 50%, ele não vai passar de 50%. E se ele é um canal instantâneo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. No 7R, 5R, por exemplo, um prisma, quando você abre ele na mesa, quando você sobe o canal no atributo, ele só simplesmente ele abre ou fecha. O Frost é a mesma coisa, ele só abre ou fecha, ou seja, ele é um canal instantâneo. Então eu posso marcar aqui para um canal instantâneo, tá bom? Se ele é 16 bits e se ele não depende do fader, ou se ele é 16 bits depende do fader, ou se ele é metade de 16 bits. Por exemplo, metade seria um pan fine, um tilt fine, aí seria aqui a metade,
tá bom? Então, eu não marco aqui porque eu quero que ele dependa totalmente da minha intensidade. Por exemplo, no meu caso aqui, eu presto serviços para uma igreja no Rio de Janeiro e aqui a gente usa luz de ataque. Então, a minha luz de ataque ela é dividida e setorizada por grupos. Então, os meus grupos, eu preciso, o que eu faço? Na mesa, eu gravo, e eu vou mostrar isso para vocês em criação de cena, na mesa, quando eu salvo em 100%. Por ele estar em HTP, quando eu subo o meu fader, ele vai subindo devagarzinho. Ou seja, ele já sobe e vem vindo devagarinho aquilo que eu quero. Então consigo fazer um ajuste melhor daquilo que eu preciso. Então eu sempre gravo em HTP. Tanto dimmer quanto cores, eu sempre gravo assim, tá? Botão de atributo. Tá? Esse botão de atributo, quando você, por exemplo, você clica aqui, ó, ele mostra aonde você quer colocar. Por exemplo, alguns nomes já aparecem aqui para você, tá? Então a mesa ela vai ler de 1 até 20 bancos de atributo, tá? Então o primeiro banco de atributo é o dimmer. Então eu sempre deixo o dimmer no dimmer mesmo. E aqui é a rodana. Então no caso, a Mini Avolite, Mini Pérola ou a 1024, ela tem 3 rodanas, A, B e C. Então ela sempre funciona na A e na B. A é a da esquerda e a B é a da direita. Então vou deixar aqui na esquerda mesmo como já tá. Tipo de curva de canal, tá? Que é somente para canais HTP, que é o que a gente está usando. E limite do nível do canal. Eu deixo em 100% sempre aqui, ó. Curva linear, quadrado, relay, 50%, FD. Então eu sempre deixo em 1 aqui para a gente fazer. E ele é um canal normal sem inversão. Tipo de atributo, se eu quero atribuir uma categoria para esse canal. Então aqui ó, tem o dimmer, então eu deixo o dimmer. Se não tiver o dimmer, não tem problema. Se não tiver, por exemplo, o que você está criando, o multicolor, o multi-effect, se não tiver, não se preocupa. Você não precisa só colocar aqui, ó, sem categoria, não tem problema. Você só está colocando aqui uma categoria. Clico em salvar. E eu vou repetir esse processo para todos os equipamentos. Então aqui eu vou fazer agora o red. Gabriel, ele precisa ser red, preciso que eu coloque que seja red, por exemplo. Cara, não tem problema, não se prende a isso, tá bom? Você pode fazer da melhor forma possível para você, tá? Então, por exemplo, quando você está criando o canal, se eu colocar aqui no canal da direita, por exemplo, eu até vou conseguir enxergar ele lá na primeira rodana, no primeiro banco, lá no banco 1, eu vou conseguir enxergar, porque cada banco ele te dá 2 rodanas. Então, no banco 1 ali, na primeira a gente deixou presetado o dimmer. Na B, eu poderia ter presetado o vermelho, por exemplo. E iria funcionar de boa, eu consigo criar chase, consigo criar o canal em si, consigo fazer tudo. Porém, quando você vai em shape, que são efeitos presetados, existem efeitos de dimmer, né? Um efeito de dimmer já presetado pela mesa. E se você fizer da forma que é uma forma, por exemplo, aleatória, ele não vai reconhecer esse efeito. É por isso que eu sempre indico o seguinte: se você não tiver o total conhecimento de como fazer essa criação, é melhor que você faça de forma automática, porque ele já vai pegar tudo ali e já vai colocar para você, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, cian, magenta, effect e yellow, por exemplo. Eu tenho aqui bastante coisa para eu colocar. Então, a mesa, ela vai me dar tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, vamos simular aqui, que eu vou colocar no magenta, effects de yellow, que seria o amarelo, o efeitos de amarelo. Na minha mesa, o vermelho ele tá no banco 9, tá? Ele tá no banco 9, que é o de forma automática, por exemplo, na configuração rápida. Deixa eu pegar a configuração rápida aqui. Ó, vermelho seria o canal 2, aqui o 3 e aqui o 4. Próximo, ok, fim. Seria o 10, ó. Então, o vermelho e o verde, eles estão no canal 10, tá? Por que ele já entra aqui, ó, por exemplo, como LTP?
Pelo seguinte fato, ele vai depender da configuração no qual você está colocando. Lembra que foi aquilo que a gente falou. Ele vai depender da configuração no qual você está colocando. O dimmer, ele já entra em HTP. Por exemplo, se eu fosse criar o dimmer, configuração rápida aqui, 1, 2, 3, 4. Próximo, fim. Tá vendo? Então, a intensidade, ela entra de acordo com aquilo que você está presetando. E o vermelho, o verde e o azul, LTP. Eu, geralmente, quando eu estou criando, se eu quero fazer uma criação muito rápida, eu crio dessa forma aqui e eu boto tudo HTP, não tem problema nenhum, não dá interferência. Se eu quero usar de uma forma, por exemplo, que eu não vou precisar criar através dos shapes, tá? E depende muito do que você está querendo fazer. Como eu quero sempre extrair o máximo da mesa, eu crio de acordo com a mesa da forma que ela vai me responder. Então eu crio um LTP aqui, tá bom? Então deixo aqui e o shutter, que é o estrobo, eu deixo ele em HTP, que ele vai depender da intensidade, tá? E eu coloco no primeiro banco, esse aqui não tem problema, coloco no primeiro banco, na direita, tá? E aqui tem a categoria dele, cadê? Shutter, aqui, shutter. Coloco a categoria e dou um salvar, pronto. Aqui eu passo, eu vou dizer o que eu quero que a minha mesa faça quando eu der o locate. Eu quero que ela puxe todas as cores em 100%, só para que eu possa reconhecer. E não quero que ela pisque. Vou sair e gerar o arquivo R20 LED RGB, é o nome que eu quero dar. Ele já vai criar. E pronto, tá aqui o meu equipamento. Se eu abrir aqui em formato de texto, para que vocês possam ver, cadê? Abrir com bloco de notas. Então tá aqui toda a criação daquilo que a gente fez. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um oferecimento lá do nosso curso da 1024. Eu espero que você entenda e ainda tem algumas partes para sair que nós estaremos disponibilizando para vocês. Então, se você quer aprender a fundo e quer entender mais como funciona o universo dessa mesa, nos chame para que nós possamos te ensinar. Se inscreva se você não for inscrito aqui no nosso canal para que nós possamos ainda mais divulgar vídeos como esse e publicar, porque isso nos ajuda demais. E já dê um joinha aí, porque eu tenho certeza que você gostou desse vídeo.